Bom, estamos vendo aí um conflito no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia, que estão guerreando naquela região. A Ucrânia está pagando um preço caríssimo por ficar fazendo o jogo da, do Ocidente, né, da OTAN, que é dominada pelos Estados Unidos, e ficar provocando a Rússia. E aí estão recebendo algumas bombas na cabeça. Por isso. Os Estados Unidos está por trás disso. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tomou conta do mundo. Começou a marcar o, os destinos da humanidade, né? Eles espalharam, se tornaram meio que a polícia do mundo. Espalharam bases militares pelo mundo inteiro. Fala-se em torno de 800 bases militares aí espalhadas pelo mundo. E começaram a exportar a democracia, a liberdade, as oportunidades e toda essa conversa que a gente conhece. E usaram muito bem. Eles têm uma capacidade muito boa de fazer propaganda. Tanto é que eles, sendo o que são, têm a imagem que têm, né? E o cinema foi fundamental nisso. O cinema, a música, eles souberam usar muito bem o soft power, que é esse poder suave da cultura, da a venda da liberdade. E sob alguns aspectos é uma verdade. O negócio é que os Estados Unidos criou a liberdade para dentro das fronteiras e para fora exportava a guerra e escravidão, roubo, pilhagem, de tudo. São os piratas modernos. Tem um livro chamado Gangsters Econômicos, isso é em espanhol. Ele em português me parece que é Assassinos Econômicos, em que o autor descreve muito bem essa, essa forma dos Estados Unidos de agir como um império que vai pelo mundo vendendo, entre aspas, a liberdade, a prosperidade. Só que não é, a realidade não é bem assim. Isso nem sequer não é mais uma verdade para dentro do país, para as fronteiras internas, imagina para as fronteiras externas, né? Então, os Estados Unidos é visto como garante da democracia pelo mundo, os defensores da liberdade. Isso é uma verdade a meias. Ou, muitas das vezes, nem chega a ser uma verdade, é simples propaganda. Porque o cidadão norte-americano, até os anos 70 mais ou menos, eles, dos anos 50 até os anos 70, final dos anos, até os anos 70, porque já no começo dos anos 70 e final dos anos 80, esse período aí, eles já começaram a guerra, com a guerra no Vietnã, eles perderam muita da capacidade deles. Mas vem uma inércia de lá para cá e com essa história do, do capitalismo, da liberdade e tal. O grande erro, a meu ver, é que eles deixaram a produção, a economia do trabalho, a economia que produz, para abraçar a especulação. Fala assim, nós vamos vender aqui no mercado dos Estados Unidos e vamos fabricar na China com mão de obra quase escrava. Esqueceram que para o cidadão norte-americano poder comprar, ele precisava ter emprego. E cidades como Detroit, por exemplo, são cidades fantasma, bairros inteiros de uma cidade de, você vê, assim, paperas mesmo, cidades completamente abandonadas, porque
essa região, a cidade, boa parte da cidade já não é mais viável do ponto de vista econômico. E a população que ali vivia foram em busca de outros lugares para viver onde possam trabalhar. Então foi um grande erro dos Estados Unidos a ideia de querer basear sua economia na especulação. E quando acordaram, já foi tarde demais com a China tomando à frente aí o poder da economia. A China, depois eu vou fazer um vídeo sobre a China, mas a China tem um cara que sabe muito sobre China, ele chama Elias Jabor, está por aí nesses canais aí do YouTube, falando sobre China. Tem vários que falam, mas ele é o assim, que eu conheço mais. Então, eles começaram a transferir o trabalho para a China e ficaram só com a especulação. E essa especulação, é claro, a especulação gera dinheiro do nada. Não tem uma produção de uma casa, de um carro, de uma mercadoria que lastreie essa riqueza. A pessoa entra na bolsa de valores e começa a especular, ela vai começar a ganhar dinheiro. Assim, se souber fazer o jogo, porque é um jogo, segundo o analista internacional Alfredo Halif, é um jogo que se você entrar com 100 bilhões de dólares para especular numa bolsa de valores qualquer, por exemplo, a de Nova York, com 100 bilhões de dólares você não faz nem cócegas no sistema, você não tem como manipular o sistema. Então você tem que aprender, se você vai especular em bolsa de valores, tem que aprender a ir na corrente dos que estão fazendo o jogo, que são as grandes BlackRock e por aí vai, as grandes administradoras de fundos, que eles, na verdade, eles ganham quando a bolsa cai e ganham quando a bolsa sobe. Então, a bolsa de valores como um recurso para que as empresas possam se financiar é uma excelente ideia. O problema é que já não é isso há muitos anos, porque virou pura especulação. Infla-se o nome, por exemplo, aí agora que está muito de moda a, a empresa do Elon Musk lá, a Tesla, né? Especula-se que a Tesla vale mais do que a Ford e GM e tudo. Pô, a GM e a Ford são empresas centenárias. Como que uma empresa só de especulação vai valer mais do que a Ford e a GM? É especulação pura e simples. Ah, mas a energia limpa vai ser o futuro. Bom, é uma expectativa aí pela frente, que por enquanto é só uma expectativa. A guerra na Ucrânia e a briga dos alemães com os russos através da Ucrânia a mando dos Estados Unidos estão fazendo a Europa, a Alemanha, por exemplo, que é a locomotiva europeia, abrir mão do Nord Stream 2, que é um segundo gasoduto produzido no mar do Norte, aquele mar ali para cima que vem por cima da. Ai meu Deus, esqueci o nome. Mas enfim, ele chega na Alemanha, nos portos alemães, via o mar, esqueci o nome do mar, o mar do Norte, se eu não estou enganado. Que o mar que tem para cima da Alemanha ali. Que a Alemanha, a Europa é dividida para baixo, tá Espanha, Portugal, Grécia, bem mais embaixo. Aí no meio ali está a França e mais ao norte, ao nordeste da Europa está a Alemanha. Então, a Alemanha abriu mão desse Nord Stream 2 para satisfazer os Estados Unidos, uma coisa que ia atender muito bem a demanda dos alemães por energia barata, gás barato. Eles abriram mão disso só para obedecer os Estados Unidos, para ficar com uma briga com a Rússia. A Europa não tem saída sem um acordo com a Rússia. E na Europa, somente o presidente da Hungria,
que é o de extrema direita lá, percebeu isso, ou não está ganhando para fazer o contrário, porque é impressionante a estupidez da elite econômica, da elite política, na verdade, a elite política da Europa atualmente. E provavelmente daqui a um ano nenhum dos líderes europeus que estão no poder atualmente vão permanecer, porque vão cair todos. Porque a Rússia já fechou o gás. E eles começam a fazer frio agora. Mesmo em regiões como Portugal e Espanha, que é bem mais quente, Madrid, a essa época do ano, já está fazendo um frio da porra. Bom, mas eu estava falando dos Estados Unidos. Então, olha a força que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos ainda vai continuar sendo está deixando de ser a grande potência mundial, vai ser passado pela China brevemente. Existe uma torcida generalizada de boa parte da dita intelectualidade ocidental torcendo contra a China em favor dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos representaria a liberdade, a democracia e por aí vai. E a gente sabe que não é bem assim. Se você olhar bem, você vai ver que não é bem assim. Os Estados Unidos nunca defendeu democracia, nem muito menos liberdade, nem sequer do seu próprio povo. A gente vê, olha como tem mais de 50 milhões de norte-americanos, eu acho que o último número que eu vi foi isso mesmo, em torno de 40 a 50 milhões de norte-americanos mergulhados na miséria, morando na rua. Tem uma rua, eu vi uma rua na Filadélfia, uma cidade da, Filadélfia, me parece. Uma grande cidade do nordeste dos Estados Unidos, onde a rua inteira de gente, está no YouTube se você procurar, a rua inteira de gente drogada, uma imensa cracolândia. 25%, ouvi falar que 25% das drogas consumidas no mundo está sendo consumido nos Estados Unidos, que tem em torno de 2% da população. Então, é uma sociedade que perdeu muitos dos seus bons valores que tinham até a década de 70, mais ou menos, no final dos anos, até o começo dos anos 80, e mergulhou no desastre e está levando o mundo ocidental para o desastre, junto com eles, com essa mania de querer dominar o mundo. Sim, é uma pequena, em favor de uma pequena parcela da população dos Estados Unidos, porque o povão norte-americano mesmo, o povo, o cidadão comum norte-americano, está lascado como eles estão lascando agora o cidadão comum europeu e como já vem lascando já há muito tempo o cidadão comum da América Latina e do Sudeste Asiático e nem sequer da Ásia, né? E nem sequer, e também nem se fala dos cidadão comum da África. A China, nesse movimento de levantar, a China está substituindo o FMI, chega, constrói infraestrutura, e aí eles dizem que a China vai dominar tudo, que a Rússia quer expandir, tudo propaganda. E claro que a população comum cai nessa conversa. Mas o fato é que a China é uma civilização milenária, tem mais de 5 mil anos. Os Estados Unidos era pasto todo. E a China já era uma civilização. Então, ao longo dos últimos séculos, a China tem sido uma civilização, a China, a Índia, e a Rússia também. Essa gritaria contra a China, me parece que a China inventou um modelo ideal entre a iniciativa privada e a intervenção estatal. Parece que está ali do ponto de vista econômico. Eu não vou dizer do ponto de vista das liberdades individuais, que isso o mundo ocidental ainda pelo menos na aparência, mais livre. Mas é igual eu estava vendo um comandante da Marinha, me parece, o Robson Farinazo, que é inclusive um cara de direita, mas é uma direita que dá para ouvir, porque é uma direita inteligente. Porque essa bobageira que anda por aí que se diz direita, não é tipo Bolsonaro, isso não é direita, isso é só estupidez e irracionalismo. Não existe direita aí. E a direita tradicional tem alguns valores e valores muito interessantes. Bom,
O fato é que esse comandante estava falando que, por exemplo, o que adianta liberdade? Liberdade, por exemplo, em Riad, que é uma ditadura ferrenha, na Arábia Saudita, o cidadão comum pode sair às ruas a qualquer hora do dia e da noite e ele não vai ser assaltado. E aqui no Brasil, qualquer grande cidade, você não pode andar tranquilo a qualquer hora do dia e da noite, porque o risco de você sofrer um assalto é imenso. Isso também tem acontecido em qualquer país da América Latina e no próprio Estados Unidos, que embora seja mais seguro do que qualquer país da América Latina, tem decaído muito a qualidade de vida do cidadão norte-americano. Então, eu costumo de é que de um assunto eu vou passando para outro, vou passando para outro, e eu queria estar centrado mais em relação aos Estados Unidos. O fato é que os Estados Unidos vai continuar sendo uma grande nação ainda por muitos anos. É o berço, é a principal estrutura cultural do mundo ocidental. A Europa e a América Latina é muito influenciada pela cultura dos Estados Unidos, essa cultura de liberdade, de que em parte é verdade, mas tem muita propaganda e muita mentira no meio também. Me parece que China com a economia e Rússia com as armas está patrocinando aí o surgimento do mundo multilateral, onde os Estados Unidos não vai ser mais o grande manda-chuva que vai continuar mandando sozinho na coisa. E a África, por exemplo, já tem muita influência da China, da Rússia, porque são sócios mais leais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muita propaganda de que eles são, como eles são maravilhosos, como nós somos a favor da liberdade, como nós vamos libertar, olha como nós queremos levar a democracia. Tudo conversa mole, tudo conversa viada. Qualquer pessoa que não seja entupido pela propaganda. E interessante que os Estados Unidos adoram falar da propaganda dos ditadores do Iraque, da Síria, né? E eles também fazem propaganda, e muito bem feita, por sinal. Tanto é que, sendo o que eles são, tem a imagem que tem. São grandes piratas da modernidade, tem a imagem de defensores da liberdade. Agora, do ponto de vista econômico, a China parece ter criado um modelo ideal entre Estado e economia privada. Porque a economia privada ela tem o seu dinamismo. Mas se deixada solta, como é no mundo ocidental, a gente está vendo aí o que está virando. O banco toma conta e já era. Aí a galera fica com medo, a China, a ditadura chinesa, com medo da ditadura chinesa, mas adora uma ditadura dos banqueiros, né? Por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, por estar alienada e por ser estúpida mesmo, porque infelizmente tem muita gente estúpida. Bom, até aqui eu queria ter falado um pouco sobre o papel dos Estados Unidos, mas eu acabei divagando muito. É um grande desafio que eu tenho aqui no YouTube. Meu canal é novo, mas eu tenho assim, de falar concisamente e claramente que eu quero, dou muita volta. Mas eu estou aprendendo sobre como lidar com isso. Se inscreva no canal, dá o like ou dislike e manda aí para os amigos e para os inimigos também. Não tem preconceito contra ninguém.